Show de bola. Então, estamos gravando, estamos online. Quero te dar as boas-vindas a mais esse nosso encontro aqui do Joy Academy, falando especificamente sobre vendas. É muito bacana fazer esse trabalho, é muito gratificante entregar esse tipo de conteúdo. Vendas é algo que eu gosto bastante, é minha formação de berço, então, assim, é onde eu comecei, de fato, profissionalmente a ganhar dinheiro, a ter mais perspectivas, a realmente começar a crescer na vida foi vendendo. Então, isso é algo que eu gosto bastante de conversar e é por isso que me propus a estar aqui semanalmente com vocês. Antes de mais nada, você que está assistindo esse vídeo agora, eu gostaria que você fosse lá no grupo e desse o seu feedback, se o conteúdo está sendo bacana para você, se tem te ajudado, principalmente se tem contribuído para que você possa vender mais, porque isso é muito importante. Como eu já tinha dito anteriormente, se isso aí não estiver contribuindo com você, a gente precisa entender o que de fato pode contribuir com você, o que de fato pode fazer para te ajudar mais, tá? Então, eu quero realmente que isso sirva para que vocês vendam mais, ganhem mais dinheiro e evoluam profissionalmente, tranquilo? Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre metas, beleza? Então, eu vou dar o conceito aqui e depois vou abrir para que a gente possa literalmente conversar, bater papo, fazer bate-bola aqui, para eu entender como que é o processo de metas aí de vocês, beleza? Então, deixa eu dar um vídeo aqui. Show de bola. Então, já fiz algumas anotações aqui no meu papel para que a gente possa ter um roteirinho aqui. Então, o que são metas de vendas, tá? Metas de vendas, normalmente, numa empresa, o processo de criação de meta, eu não sei como é aí na sua academia, ele é feito sempre de cima para baixo. Tá? Então, vem o dono da academia falando, a gente precisa vender tanto, a gente precisa faturar tanto, a gente precisa de tanto de renovação ou manter tantos clientes, ou enfim. Tá? Então, a meta sempre vem de cima para baixo. Um tipo de meta que eu gosto muito é o tipo de meta construído coletivamente. Tá? Então, é o tipo de meta em que o gestor, o dono da empresa, o CEO, ele vem com a equipe comercial dele, junto com o financeiro, e ele explica e faz com que o time participe do processo de criação de metas. Porque, na verdade, o que é a meta, tá? A meta de vendas? Ela serve para dar um direcionamento de crescimento da empresa. Então, a empresa, ela nasce, ela se desenvolve, ela precisa crescer, né? Então, ela precisa trazer mais lucro. O objetivo dela é esse, ela precisa se pagar e ainda dar lucro. Então, a meta, ela serve para direcionar o quanto de crescimento nós estamos projetando para essa empresa. Então, ele faz parte de um processo. As vendas, elas não são aleatórias. Eu preciso de 30 planos, 50 planos, 60 planos, porque é legal. Então, há toda uma análise do seguinte, quanto que eu tenho de despesas? Então, quanto que é o mínimo que eu preciso faturar? Quanto que é a minha receita para o mês que vem? Quanto está previsto para entrar no caixa da empresa? Quanto eu quero crescer? Então, assim, para eu crescer, o quanto que eu não posso perder de clientes? Então, a meta tem esse processo que eu acho bacana quando a equipe está envolvida nisso aí. Porque são vários elementos que muitas vezes quem está no balcão da academia não entende. E aí não vê o tamanho da importância de vender mais. Então, a pessoa precisa entender esse processo para que ela possa participar ativamente do processo de vendas. Então, para você entender alguns elementos que compõem aí a meta. Você precisa entender quais são as despesas da academia, o quanto que a academia precisa faturar só para se manter ativa, só para pagar salário, manutenção, pagar despesas, credores, enfim, tudo que ela precisa para se manter de pé. Tem também a taxa de cancelamento. Quantas pessoas estão previstas para vencer plano, aquelas pessoas que vão cancelar. Então, você tem que ter esta previsão aqui também de quanto vai sair do seu caixa. Porque eu sei o quanto eu preciso ganhar, eu sei o quanto eu vou perder, e aí, baseado nisso, eu calculo o meu crescimento para que eu possa estipular aí as minhas metas de vendas. Com esse entendimento na mesa, a gente consegue entender aqui, então, o quanto que eu preciso faturar. Seja
quanto que eu preciso vender mais, tá? Então, seja faturando com tickets novos, ou seja, vendendo novos produtos, seja vendendo para quem já é cliente, seja vendendo para novos clientes, fazendo novas matrículas, renovando com o pessoal, ou trazendo alunos inativos e ex-clientes, tá? Então, tudo isso envolve o processo de construção de meta. Tranquilo? Beleza, a meta, ela tem alguns pontos, tá? Ela tem 5 pontos que são fundamentais para que você possa estabelecer essa meta. Então, se vocês puderem anotar aí, esses 5 pontos elementares aí de uma meta de vendas. Primeiro ponto, ela precisa ser específica. O que é uma meta específica? Ela tem que ter um número determinado. O que você quer? Você quer vender mais? Você quer quantos planos são, quanto de dinheiro que é, então você precisa escrever. Tem que ser específico, quantidade. Então eu preciso faturar 20 mil. Beleza, então eu preciso fazer 20 mil em vendas, independente de qual plano seja. Ou eu preciso vender 20 planos anuais. Ou eu preciso fazer 60 planos mensais. Então você precisa ter uma quantidade específica. Então, o primeiro ponto é a meta tem que ser específica. Quantas renovações, quantas vendas novas, quantos produtos para clientes você precisa vender. Então, isso tem que ser específico. Então, a meta ela tem que ser clara neste ponto. Beleza? Então, primeiro ponto, ser específica. Segundo ponto da meta, ela precisa ser mensurável. O que é mensurável? O quanto de dinheiro isso traz. Tá? Então, não adianta falar assim, olha, são 30 vendas. Se você determinou que são 30 vendas e 20 renovações, tranquilo. Mensurando isso, o quanto que dá. Então, você precisa colocar em reais o quanto é isso. Até porque é o seguinte, se você precisa faturar 20 mil aí na sua empresa e com 30 vendas de um plano mensal, por exemplo, promocional, vamos supor que você consiga 15. Então, você vai ficar com déficit. Então, mesmo batendo a meta, você não alcança o seu objetivo. Então, você precisa ser específico e precisa ser mensurável. Então, assim, quanto que eu preciso faturar com novas vendas, com renovações? Então, você precisa ter esses 2 números. Então, o ideal é que você coloque 5 coluninhas, tá? Com essas 5 coisas que eu vou te falar, e em cada uma delas você vai preenchendo essa tabela. Então, são 30 vendas, essas 30 vendas representam X mil reais. São 10 renovações, essas renovações representam X mil reais. Então, você vai colocando sempre assim, específico e mensurável. Específico e mensurável. Beleza? Terceiro ponto, essa meta precisa ser alcançável. O que é alcançável? Essa meta é possível? Não adianta colocar uma meta burra. A meta burra é aquela meta que você sabe que não vai bater. Então é o seguinte, esse mês nós vamos dobrar o número de clientes. Ok, qual foi a última vez que você conseguiu dobrar o número de clientes? Nunca. Ok, então como é que você quer fazer agora? Então ela não é alcançável. Ela precisa ser alcançável por algum fator anterior que você já conseguiu. Então, por exemplo, a nossa meta hoje ela é de 30 vendas. E por que ela é de 30 vendas? Porque no ano passado, neste mesmo período, nós fizemos 30 vendas. Porque há 2 meses atrás, com as ações XPTO, nós conseguimos fazer 30 vendas. Então, ela precisa ser alcançável. Você precisa ter elementos que comprovem de que essa meta possa ser atingida. Então, não adianta nada a gente colocar uma meta que ela não vai ser batida. Então, existe aqueles gestores que fazem o seguinte, colocam 3 metas, né? A bronze, a prata e a ouro, ou terceira, segunda e primeira, enfim, coloca qualquer nomenclatura. E aí coloca aqui uma comissãozinha, aqui uma comissão ok, aqui uma comissão fodástica, e coloca uma meta que o time não vai bater. Aquela super meta que, tipo assim, nossa, o pessoal vai fazer gambiarra para chegar, para ganhar uma grana em cima disso. Porém, é aquele tipo de meta que você sabe que não é alcançável. Que as pessoas vão alcançar somente fazendo gambiarra, e não é isso que a gente quer. A gente quer dinheiro no bolso, beleza? Então, específica, mensurável e alcançável. Esta meta, quarto ponto dela, ela precisa ser relevante. O que é relevante? O que cada um ganha com isso? Então, assim, o que o vendedor ganha se ele bater essa meta? Então, qual é o comissionamento desse vendedor? Ah, meu time de vendas não tem comissão. Tá? Então, meu time de vendas ele trabalha como recepção e eles não têm comissão. Ok, então é relevante para eles porque aumenta o número de clientes,
aumenta o faturamento, ele vai ter dinheiro garantido para receber o salário dele. Então, você precisa colocar o porquê que isso é relevante. Cada parte da equipe precisa entender a relevância disso, tá? Seja você comissionado ou não, tá? Seja você assalariado ou não. Então, você precisa ter a relevância, por quê? Para que isso tenha importância para você. Então, se não tem importância para mim, por exemplo, a sua meta tem importância para mim? Tem, é relevante. É relevante que você bata a meta, ganhe mais dinheiro para que você continue com a gente mais tempo como cliente. Então, a sua meta é relevante para mim. Mas a sua meta é relevante para o João da esquina? Não, não é. Então, ele não vai fazer nada para te ajudar a bater essa meta. Então, se ela é relevante para mim, eu estou fazendo a minha parte aqui de tratar isso com vocês, de trazer ferramentas, conceitos e estratégias. É a mesma coisa para cada um do time. Quanto mais relevante para a pessoa, maior o esforço dela em alcançar essa meta. Beleza? Então, este é o ponto de relevância. E, por fim, o último é em quanto tempo. Então, quanto tempo leva para você alcançar essa meta? Então, a sua meta é de 30 vendas, 50 vendas, 100 vendas, não importa. Em quanto tempo? Em 15 dias, 20 dias, um mês? Então, a sua meta é mensal? Sua meta é trimestral? A minha meta é dobrar o número de clientes em 6 meses. Ok, então você tem uma meta e você tem um prazo determinado. Precisa ter prazo. Esse prazo precisa ser cumprido. Deato, a gente tem a meta aqui para um mês, só que em 20 dias a gente bateu essa meta. Legal. Passa para o próximo nível, continua acelerando, não para. Porém, vocês têm um tempo determinado para alcançar isso. Então, é muito importante esse passo de tempo, tá? Para que não fique solto. Ah, ok, a gente quer alcançar o número de 300 clientes, mas quando? Para quando é isso? Então, aquilo que você não coloca um objetivo, você não se esforça para alcançar, você sempre vai levando com a barriga. Beleza? Então, o processo de criação de meta, ele precisa ser coletivo, precisa ser feito com todo o seu time, para que construa significado, e ele precisa ter 5 elementos fundamentais. Ser específico, mensurável, alcançável, relevante e ter tempo determinado para acontecer. Beleza? Então, estes são os 5 pontos da meta. Com as metas definidas, o que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Qual é o passo a passo agora que eu vou criar para que eu possa alcançar as minhas metas de vendas? Então, você tem que fazer o seguinte, né? Você tem que pegar o funil de vendas e virar de ponta cabeça. Então, assim, a gente faz o funil invertido. Na época que eu trabalhava com vendas diretas, a gente trabalhava com um passo atrás, né? Então, tipo, eu sempre olhava para trás. Para eu chegar neste ponto, o que eu preciso fazer? Para chegar neste ponto aqui, o que eu preciso fazer antes? Então, a gente trabalhava um passo atrás. Aqui você vai trabalhar o funil invertido. Então, aqui atrás, ó, você tem um funil de 3 passos, de atrair, relacionar e vender. Você vai virar ele de ponta cabeça. Então, eu vou fazer um desenho aqui para que vocês possam entender. Cadê essa caneta vermelha? Não, a vermelhinha. Show. Valeu. Não sei se dá para enxergar aqui. Então, nós temos aqui, ó, um funil de vendas, certo? Então, tem um funil aqui com a boca maior e aqui embaixo as vendas, tá? Por onde vai sair o cliente. Então, o cliente passa por toda essa jornada aqui e aqui embaixo ele vira seu cliente. O que nós vamos fazer? Virar ele de ponta cabeça, tá? Então, virando ele de ponta cabeça, vai ficar algo assim, ó. Então, para este cara me pagar, o que eu preciso fazer antes disso? Então, você começa a anotar o seu processo de vendas de trás para frente. Então, beleza, para que eu possa vender, então vamos colocar a meta aqui em cima, tá? 30 vendas. Então, para que eu possa fazer 30 vendas, o que eu preciso antes? Então, raciocine aí. Para que você possa vender, o que você precisa? Vai colocando no chat aqui, responde aí no áudio, enfim. Para mim, fica claro o seguinte, no processo de vocês, não sei se vocês pensam diferente, mas para vender eu preciso de pessoas no balcão. Eu preciso de pessoas na minha frente para que eu possa fazer a minha venda, para que eu possa fazer a proposta. Logo, eu preciso de visita. Então, o que eu faço aqui, ó? De novo, deve estar ao contrário para vocês aí, mas aqui, ó, para fazer 30 vendas,
eu preciso gerar visitas, certo? Para gerar visitas, o que eu preciso? Muita gente vai responder que precisa de agendamento. Só que antes ainda do agendamento, a gente precisa da confirmação. Então, a pessoa agenda e eu preciso da confirmação. Então, eu preciso de visitas. Para gerar visitas, eu preciso de pessoas confirmadas. Para ter pessoas confirmadas, eu preciso fazer agendamento. Vou marcar aqui, agendamento. Para ter pessoas agendadas, eu preciso fazer ligações. Eu vou colocar aqui contatos, tá? Que pode ser contato via WhatsApp, contato via e-mail, pode ser contato telefônico, enfim, qualquer forma de contato, eu preciso ter contato para agendar pessoas. Para agendar, para fazer esses contatos, eu preciso de oportunidades. Oportunidades são o quê? Pessoas interessadas em consumir o meu serviço, em experimentar o meu serviço, experimentar o meu produto, enfim, eu preciso de oportunidades. E para essas oportunidades, eu preciso de leads. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, para fazer 30 vendas, eu preciso de visitas. Para gerar visitas, eu preciso de pessoas confirmadas. Para ter pessoas confirmadas, eu preciso ter pessoas agendadas, para que depois eu faça a confirmação. Para ter pessoas agendadas, eu preciso fazer contato com essas pessoas. Para ter contato, elas precisam ser oportunidades. Mas para que elas sejam oportunidades, eu preciso gerar mais leads. Beleza? E aqui vem o funil de marketing. O que a gente faz para gerar novos leads aqui? Então, vem conteúdos, iscas digitais, enfim, vem todo esse processo do marketing, que não é muita praia de vocês. Então, com isso aqui em mãos, qual que é o meu passo a passo? Eu preciso olhar para trás, tá? Qual foi a última vez que vocês bateram meta? Qual foi a última vez que vocês fizeram a meta de vocês, alcançaram a meta de vocês? Então, vamos olhar para trás e, proporcionalmente, vamos definir aqui como que foi esse processo do funil de vendas. Então, por isso da importância de você ter todos os dados dentro da Join, para que você possa fazer essa análise do funil. Então, é o seguinte, quantos leads nós geramos no mês passado? Desses leads que nós geramos, quantos deles eram de fato oportunidades que entraram lá no painel? Vou até compartilhar a minha tela com vocês aqui para a gente fazer isso na prática. Então, vocês vão analisar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, do mês anterior, tá? Isso aqui é uma conta de teste. Então, vou colocar de 1/6 a 30/6, certo? Então, vocês vão analisar isso aqui, ó. No mês de junho, por exemplo, tá? Quantas oportunidades nós tivemos? Aqui, no caso, são 7 que é de teste, tá? Dessas oportunidades, quantas agendaram comigo? Então, tem aqui, ó, foram 14,28% que agendaram. Dessas que agendaram, quantas que a gente confirmou, de fato? Quantas que eu mandei mensagem no WhatsApp, ou eu liguei, ou eu gravei um vídeo, mandei uma foto, como eu já ensinei para vocês, para confirmar essa pessoa. E aí, dessas que confirmaram a presença, quantas delas de fato viraram clientes? Então, qual é a minha taxa de conversão de vendas? Aqui, ó, tá marcando 42%. Então, é fundamental vocês trabalharem aqui dentro do funil de vendas, em todas essas etapas, justamente para entender aqueles números. Porque quando você tem métricas, as metas de vendas, elas se tornam alcançáveis. Então, lembra lá do terceiro ponto que eu falei, que a meta de venda ela precisa ser alcançável? Eu preciso ter provas de que ela é possível de alcançar? Então, é justamente isso. Então, eu tenho meus números de conversão claros. Se eu tenho minha taxa de conversão clara, eu anoto aqui. Então, eu venho aqui e coloco a minha taxa de conversão de um lado. E do outro, baseado na minha taxa de conversão, eu coloco o que eu preciso aqui em quantidades. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, tá? Eu vou supor que a taxa de conversão
deste exemplo aqui é de 50% em todos os funis, aqui, em todas as etapas, tá? Então, para eu fazer 30 vendas, eu vou sempre calculando 50% para cima aqui. Então, o que acontece? Para fazer 30 vendas, supondo que eu tenho 50% de conversão, eu preciso de 60 visitas. Então, eu tenho que ter 60 pessoas na minha academia para eu poder fazer minhas 30 vendas. Isso dentro do mês, tá? Para gerar 60 visitas, eu preciso confirmar com 120 pessoas. Mais uma vez, tá? Eu só estou supondo, são números aqui para a gente fazer um exemplo, tá? Supondo que são 50% de conversão. Então, eu vou sempre colocando o dobro aqui. Então, são 240 de agendamento, 480 contatos, são 960 oportunidades, 1.920 leads dentro do mês. Então, supondo que eu tenho 50% de conversão nisso aqui, eu preciso de 1.920 leads para fechar 30 vendas dentro do mês. É óbvio que a taxa de conversão de vocês é maior do que isso, mas isso aqui é para exemplificar. Então, aquilo que eu sempre falo no começo de cada encontro, de cada aula, o funil de vendas serve para deixar suas vendas previsíveis. Com estes números reais em mãos, vocês conseguem definir exatamente se vocês vão bater a meta, sim ou não. Porque vocês sabem exatamente a quantidade de pessoas que vocês precisam. Certo? Então, primeiro ponto que a gente falou aqui, como estabelecer meta. Com as metas estabelecidas, a gente veio para o segundo ponto, que era entender como eu posso alcançar essas metas. É o meu plano de ação estratégico, né? Mas é um plano de ação de como eu posso alcançar essas metas. E aí, para que você possa, de fato, bater essas metas aqui, você precisa quebrá-las em pequenas metas. Então, você quebra. Ao invés de eu falar de 30 vendas por mês, eu vou quebrar essas 30 vendas em semanas, em dias. Porque o ser humano, ele é altamente, assim, ele se desmotiva por qualquer coisa. Ele se coloca bloqueios por qualquer coisa. Então, a gente precisa estar em constante motivação. E para que a gente esteja sempre motivado, a gente precisa de pequenas vitórias. E as pequenas vitórias é o que vão nos impulsionando para a grande vitória. Então, ao invés de eu perseguir uma grande vitória, que são as 30 vendas, eu vou comemorando venda a venda. Porque um conjunto de pequenas vitórias me dá uma grande vitória no final do mês. Então, o que eu vou fazer? 30 vendas, eu vou dividir por 4 semanas. Então, eu vou pegar aqui, 30 dividido por 4, então eu tenho que fazer 7,5 vendas. Então, eu preciso de 7 vendas e meia por semana. Se eu dividir isso aqui por 7, que são os dias aí da semana, eu vou dividir por 6, porque vamos supor que vocês não trabalham no domingo, tá? Então, eu preciso fazer 1,25 vendas por dia. Então, eu preciso fazer uma venda por dia. Imaginando que vocês têm 50% de conversão, vocês precisam gerar 2 visitas por dia. Então, a cada 2 pessoas que visitam, vocês fecham uma e bate a meta. E por que isso? Porque se você estiver no dia a dia com essas micrometas trabalhando, tá? E você sabe que é o seguinte, hoje é terça-feira, então na segunda eu não fiz venda. Então, eu tenho que trabalhar uma venda por dia, né? São 7,25 na semana. Então, eu não fiz venda ontem. Isso é sinal que eu acumulei para hoje. Então, hoje eu preciso fazer 2 vendas. Certo? Então, você sabe exatamente se você vai bater a meta já na primeira semana. Se na primeira semana que você tinha que fazer 7,25, você não fez nenhuma venda, você já sabe que você está longe de bater a sua meta. E aí é muito mais fácil eu corrigir a minha trajetória com 7 vendas negativas do que eu chegar na última semana e falar, puta, a gente só fez 7 vendas aqui agora e está faltando 23. Como que a gente vai fazer? Aí sai igual louco fazendo promoção, sai igual louco ligando para todo mundo, se oferecendo, se jogando para todo mundo para fazer uma venda. Então, por isso que o processo de metas, ele é fundamental. O funil de vendas, ele te dá clareza de como bater essas metas.
Então, é muito importante que vocês tenham esse planejamento bem organizado, junto com os donos das academias, junto com o pessoal de marketing, para que vocês tenham esse alinhamento. Então, a gente está montando nosso departamento comercial aqui, e o primeiro papo foi esse. Entenda a estratégia, entenda tudo, você vai trabalhar inicialmente sem metas. Não tem meta pré-definida. Por quê? Porque a gente precisa construir isso juntos. Não tem como eu chegar para um departamento comercial recém-montado e falar o seguinte, você tem que fazer 20 vendas no mês. Tá, baseado em quê? Então, não tem histórico. Então, agora a gente começa a criar processo, agora a gente começa a estruturar aqui o processo de aquisição de cliente, começa a mensurar a taxa de conversão e, baseado nisso, junto com o time comercial, vamos montar o processo de metas. Aí sim, junto com um bom processo de metas já estabelecido, eu concordo que tem que ter premiação, tem que ter estágios. Então, tem que ter a meta alcançável, tem que ter a meta um pouco além da meta, e tem que ter a meta foda, que é o seguinte, se vocês chegaram aqui, vocês merecem ganhar pra cacete. Porque, assim, era algo bem acima das nossas expectativas e que vocês chegaram, então, atingiram e superaram as expectativas. Então, assim, ter um plano desse é fundamental para vocês aí na academia. Perdão. As pessoas ligam ainda, né, cara? A gente está em 2019 e as pessoas ainda ligam umas para as outras. Isso é impressionante. Certo, galera? Então me respondam aí. Você tem esse processo de metas na sua academia? Sim ou não? Se tem, você divide ele dessa forma? Você quebra em micrometas? Como que é o processo de metas aí na sua academia? Então responda aqui no chat. Eu vou abrir também aqui para perguntas o microfone, para que vocês possam falar comigo. Então tá aqui, nos últimos 2 não consegui assistir, gostaria de usar muito mais essas ferramentas para melhorar as vendas. Todas as nossas reuniões, todos esses vídeos são gravados, tá? E esses vídeos aqui ficam disponíveis lá dentro da plataforma. Então vocês podem acessar os replays lá, sempre procurando ali por replays das reuniões, filtrando em vídeos treinamentos, para que vocês possam assistir. Se você falar para mim que não tem acesso a Join, que você não acessa a ferramenta, a gente tem um problema bem grave, porque você deveria ter acesso, você deveria estar acessando, você está perdendo vendas porque não está controlando o seu processo. Visitas atrativas na academia, aulas experimentais e fechar vendas, isso tudo faz parte do processo aí de construção. Na academia que eu trabalho, não pedem esse tipo de meta. Nunca me atentei ao tanto de matrículas mensais. Lá eles só contam planos anuais para meta. Então, aquela história que eu falei que assim, quando você não respeita um destes 5 elementos, a meta se torna uma meta burra. Por quê? Porque ela é uma meta que só está olhando para um lado. Ela não respeita o todo. De novo. Então, é assim, eu não consigo olhar para uma meta que só tem como meta venda de plano anual. Ok, se a pessoa não for comprar o plano anual, ela não pode comprar outra coisa? Então, assim, eles contam plano anuais para meta, beleza, mas o quanto que eles esperam faturar com isso? É óbvio que o plano anual está baseado em segurança, em fluxo de caixa e tudo mais. Só que isso tem um número de faturamento. Será que, de repente, eu vender 20 planos recorrentes mensais não é melhor do que vender X planos anuais? Então, precisa sempre olhar para estes 5 elementos aí. Temos, sim, metas e, geralmente, são mensais. Porém, dividimos na semana para ter maior controle. Quanto mais divide, melhor fica. Então, com tudo isso aqui que vocês precisam fazer, tá? Quando você divide ali por etapas. Quantas visitas, quantos agendamentos, quantas ligações, quantos contatos. Quando você divide isso na semana, fica bem pouquinho. Quando você divide por dia, você tem um fluxo de trabalho. Então, você definiu exatamente, você sabe exatamente o que você precisa fazer no dia. Então, pegando o exemplo do funil que eu desenhei aqui.
Então, eu desenhei um funil de exemplo aqui em que a gente precisa de 480 contatos no mês para fechar a venda, tá? Então, eu vou dividir isso por 4, dá 120 contatos na semana, dividido por 6, eu preciso de 20 contatos por dia. Então, eu preciso fazer 20 contatos por dia, seja por WhatsApp, seja por telefone, ou seja por e-mail. Se você divide isso pelas horas que você trabalha, a cada 2 horas e meia você precisa fazer uma ligação. Então, assim, quanto mais você divide, mais fácil fica. Você tem os números, você tem as atividades que você precisa fazer e é só fazer, é só executar. Passar a mão no telefone, passar a mão no WhatsApp e sair ligando. Quem está me ligando aqui agora, já interrompeu 2, 3 vezes aqui nosso check-in, nosso check-in, é um vendedor. Então, é um sistema financeiro que a gente está adquirindo aqui para fazer o nosso controle e a pessoa está ligando. É isso aí. Por quê? Para vender, ele precisa fazer ligação, precisa agendar a demonstração, ele precisa fazer a venda dele. Então, ele vai ficar me ligando. Se ele não ligar agora, desistir, talvez depois eu esqueça, eu não retorne o contato e a venda vai ser perdida. Então, vocês precisam se manter constantes. Beleza? Vou abrir o áudio de todo mundo aqui. Na verdade, continua fechado e vocês podem, se quiser fazer alguma pergunta ou comentário, clicar em cima do microfone aí. Não temos metas, as recepcionistas têm comissão por venda, mas não é estipulado uma meta final para que estimule ainda mais a venda. É a vontade de colocar a gente para dentro. Vou propor isso para o dono, estruturar essa ideia para ver se é implementado. Sem meta, fica tudo muito largado. O departamento comercial ele é o seguinte, o departamento comercial ele tem que ser formado por pessoas que têm sangue nos olhos e vontade de ganhar dinheiro. Assim, a pessoa que gosta de ganhar dinheiro, que vai atrás dele, que vende, que briga pela venda, essa é a pessoa de comercial. A pessoa que é boazinha, fecha se você quiser, não, tudo bem, pode pensar, não sei o que, essa pessoa pode ser uma excelente recepcionista, pode ser uma excelente auxiliar de vendas, mas não é vendedor. Então, assim, eu sei que as academias, em sua maioria, misturam recepção, atendimento e vendas, porém, eu acredito que num processo mais estruturado, precisa sim ser encarado como vendas. Então, se vocês são vendedores, vocês viram lá aquele treinamento que a gente fez de closer. Se você tem o perfil closer, assassino, sniper, que vai lá, que mira seu alvo e vai atrás, precisa ter metas. Porque quanto mais você tem metas, você coloca escadinhas de premiação e você vai para cima. Nas nossas 2 primeiras reuniões, ela não está aqui hoje. A vendedora lá da Arena estava atrás da venda diamante dela, que ela falou que tinha batido no carnaval. É isso aí. Quando você coloca meta, que coloca aquele ganho lá em cima, o comercial, ele não olha para aquilo e fala, pô, tá 50 vendas, não. Esse é o perfil qualquer outro. O perfil de vendas mesmo, ele olha para aquilo e fala, demorou, é aquilo ali que eu vou fazer. Ali está meu carro, ali está minha casa, ali está aquela minha viagem que eu vou ganhar com comissionamento. Então, precisa ter essa estrutura de vendas justamente para que vocês ganhem dinheiro e vocês tragam dinheiro para dentro da academia. Tá aqui, para não deixar eu mentir, participando com a gente o Felipe aqui, que está entrando para o departamento comercial da Joy. E a primeira coisa que eu falei para ele eu quero que você ganhe mais dinheiro do que eu. Vendas é o seguinte, vendas é quem traz dinheiro, é quem impulsiona o negócio. Então, o vendedor tem que ganhar bem, tem que ser bem remunerado, mas também trabalha pra cacete. Vocês trabalham muito mais que os outros. A academia fecha no domingo, você tem o seu horário de trabalho, você vai responder mensagem no domingo, você vai prospectar fora de horário, tudo que você olhar está relacionado com vendas. Então, você olhou uma pessoa na rua correndo, você olhou uma pessoa jogando futebol, essa pessoa é um potencial cliente para treinar na sua academia. Você tem que andar com o cartão no bolso e falar, passa lá e fala comigo, vem fazer uma aula experimental. Então, assim, comercial vê vendas em tudo e é assim que tem que ser. E metas motivam o comercial. Então, assim, até
estou falando mais energicamente porque é uma área que eu gosto. Vou falar bem a verdade para vocês. Foi assim que eu passei a me apaixonar por ganhar dinheiro. Foi assim que eu vi que dá para você conquistar suas coisas. Esse negócio de renda extra, buscar emprego assim, 2, 3 empregos, dirigir Uber, meu, vai vender. Vender põe dinheiro no bolso. Quando você constrói um processo desse, mostra para o dono de empresa que você consegue gerar mais receita para ele, que ele consegue ter previsibilidade de cliente dentro da empresa dele, você consegue negociar uma comissão boa. Você consegue negociar um plano de carreira bom. Quem abriu? Pode perguntar. Boa tarde, Del. Tranquilo? Tranquilo, Rodrigo, beleza? E a gente, na nossa academia, a gente não tem meta também. A gente vai, agora, esse mês, vai colocar uma meta, trabalho com comissão, tudo certinho. Eu trabalhei numa academia em Brasília, que a gente lá tinha uma ficha de visita que ajudava bastante a gente. Vou mostrar o modelo aqui mais ou menos, acho que tá de cabeça para baixo, tá não? Tá, você tá de cabeça para baixo. Aí aqui... Faz o seguinte, tira uma Calma aí, foto. Não, tira uma foto dessa ficha e manda no grupo lá pra gente. Beleza. Aí nisso, essa ficha ajuda a gente o quê? O aluno chega, vem conhecer a academia, a gente apresenta a academia, pede para ele colocar o nome, data de nascimento. E nisso, se ele não veio no outro dia na aula experimental que a gente ofereceu para ele, a gente liga perguntando o motivo por que ele não foi. Se foi o tempo, se ele quer vir outro horário. Então é uma ficha que ajuda bastante a gente. E está ajudando a gente com a join também para passar para o sistema. Porque tem hora que está corrido. A gente pode melhorar isso. Só tem um detalhe nesse seu processo aí, que a gente falou na terceiro encontro, mais ou menos, tá? Que é o tour de vendas. O principal objetivo do Free Pass e da visita é fazer venda. Então, vocês podem ver que aqui, ó, quando eu faço funil, antes da venda, tá a visita. Então, é o seguinte, a pessoa pôs o pé na academia, meu brother, começou o processo de vendas. Não tem essa dela ir embora sem ouvir a sua proposta de vendas. Não tem essa. Então, assim, sugiro que você veja o replay, mas basicamente chegou na academia, eu entendo qual é o principal problema daquela pessoa, como que eu posso ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema, mando ela para fazer aula com o professor, vou buscar e falo, legal, e aí, como é que foi a aula? Gostou? Gostei. Então, senta aqui, agora a gente vai conversar um pouquinho. E aí eu vou começar a fazer a minha proposta para ela. Entregando bônus, entregando isso, aquilo outro. Eu vou fazer uma oferta foda para ela. Uma oferta que eu vou falar o seguinte, ó, você tem certeza que você vai levantar e vai para casa? Porque se você levantar, você perde essa oferta aqui. Então, você faz a pessoa enxergar valor para que você faça essa venda aí. Por quê? Se você deixar ela treinar 3, 5, 7 dias aí e ir embora, pode dar preguiça, pode dar frio, pode dar dor de barriga, pode dar tudo. Porém, se você identificar de fato qual é o problema dela, onde você tem fit ali para encaixar uma venda, encaixar um argumento de vendas, você já fecha no primeiro dia. Não tem problema nenhum, a pessoa pode até falar para você, mas eu tinha mais 6 dias grátis. Ok, eu acrescento mais uma semana grátis para você aqui no seu contrato. Porém, não deixe de fazer proposta na primeira aula. O único objetivo da visita e do Free Pass é trazer a pessoa para vocês. E aí vocês têm que ser muito foda em fazer oferta. Beleza? E não esquece de manda essa ficha aí, esse modelo no grupo lá, o pessoal vai curtir. O Luan falou que está sem microfone. Cada mês é indicado fazer o levantamento percentual das oportunidades, negociando, ganhou e perdeu. E sempre ir equilibrando a meta mediante os números da plataforma. Cara, para mim, o processo ele tem que ser o seguinte: qual é o período que vocês querem? Vocês podem estabelecer meta trimestral, por exemplo, eu vou falar da gente aqui, tá? Nós temos uma meta trimestral e nós temos as nossas metas mensais. Baseado nisso, a gente vem estudando o seguinte: quantos leads eu preciso, quantas oportunidades eu preciso, quantas demonstrações eu preciso fazer, e aí eu tenho isso dentro do período. E aí você divide semanalmente, diariamente. Porque esses números, eles têm que ser acompanhados o tempo todo.
Então, por exemplo, um vendedor, um recepcionista, seja lá, um time comercial aqui, ficou hoje o dia inteiro e não movimentou nenhum card de oportunidade para agendamento. O que aconteceu? Então, assim, não tem que esperar o final da semana, não tem que esperar o final do mês para entender. É chamar a pessoa e falar o seguinte, não foi agendado ninguém hoje. O que aconteceu? O que você ficou fazendo que era mais importante do que vender? Então, quando você tem esse tipo de meta, você mesmo se coloca com processos de vendas. E isso eu estou falando para vocês aqui, no geral, não tem dono de academia aqui, que é o seguinte, isso é um processo de vocês. Vocês que são comercial, que recebem comissionamento, não tem que ficar esperando cobrança de chefe, de dono, de bexiga nenhuma. Quanto mais vocês trabalharem, quanto mais vocês ralarem, mais vocês vão ganhar dinheiro. Ah, Delta, aqui na academia a gente não tem comissionamento. Ok, sai daqui da reunião, desliga, faz esse desenho aqui com os donos da academia e fala, legal, gostou dessas metas aí? Bacana, quanto que eu vou receber por venda? E é isso aí. Vai negociar suas comissões. Vai negociar lá o quanto que você vai ganhar. E aí, ralo na guia. Bora trabalhar para vender. É bem isso aí. Não tem mistério, não tem segredo. É definir processo e ir para cima. Mais perguntas, mais dúvidas, mais considerações? Eu gostaria de propor uma atividade para vocês. Vou até colocar dentro do grupo lá. Já libera aí, Rodrigo, para você perguntar. Seguinte, nosso próximo encontro vai ser terça-feira, dependendo do feedback que eu receber de vocês lá, tá? Então, assim, eu já falei no começo, antes de gravar, falei aqui no início rapidamente, mas falo agora para você que está vendo ao vivo, para você que está vendo gravado. Eu preciso, de fato, entender se o que a gente está fazendo aqui, semana após semana, está te ajudando a melhorar profissionalmente. Se isso está te ajudando a vender mais. Então, eu perguntei isso para a galera não acabou dando feedback. Então, eu vou perguntar lá dentro do grupo, vocês vão responder anonimamente lá no formulário, para eu entender se vale a pena estar aqui ou não. Porque se não for para ajudar vocês a ganhar mais dinheiro, a crescer profissionalmente, não faz o menor sentido estarmos juntos, tá? E se isso estiver contribuindo com você, a gente continua sem problema nenhum, porque eu gosto pra caramba de fazer isso aqui. E aí, qual que é a minha proposta? Se a gente formos nos reunir semana que vem, eu quero que vocês tragam como lição de casa, e isso eu vou querer ver mesmo de fato, tá? O seguinte, qual é o plano de vocês, qual é a meta de vocês e o plano, tá? Então, você vai colocar lá, a minha meta, a meta aqui da academia é de X planos. Eu vou colocar essa estrutura dentro do grupo para que vocês possam seguir. Qual é a sua meta específica? Quantos planos são? Quantas vendas você precisa fazer de cada coisa? Eu preciso fazer tantas renovações, preciso fazer tantas vendas novas, enfim. Coloca lá a sua meta específica. A mensurável, quanto isso significa em grana? Quanto de faturamento isso traz? Cada uma das metas específicas. Ela é alcançável? Por que ela é alcançável? Quando foi que vocês fizeram algo parecido ou igual que prove que isso aqui é alcançável? Ela é relevante para você por quê? Por que essa meta é relevante? Por que você vai correr atrás dela? E em quanto tempo você vai bater essa meta? Então, quero que vocês coloquem isso e façam um funilzinho junto com o pessoal de acordo com a taxa de conversão de vocês. Então, façam esse funilzinho de quanto que vocês precisam em cada etapa. Putz, Delta, eu não tenho esses números. Beleza, se você não sabe a sua taxa de conversão, não tem problema. Então, faça só a primeira parte, que é da meta dividida em 5 etapas ali. Então, faça só essa primeira parte. Mas eu gostaria, de fato, que vocês fizessem isso, colocassem dentro do grupo, tirasse foto, fosse mandando isso para que a gente pudesse ir acompanhando. Fala aí, Rodrigão. Então, minha pergunta é em relação à meta também. Eu comparo a do ano passado com o mesmo mês, eu comparo tipo, mês passado e mês retrasado? Os dois? Os dois. Primeiro ponto, eu compararia o período anterior, da mesma época, até porque é o seguinte, comparar julho
com julho do ano passado, porque são duas épocas frias, e eu sempre comparo com o mês anterior. Por quê? Porque o mês anterior é o mais próximo possível do que eu estou agora. Eu sei que, assim, o mês anterior depende muito, varia muito. Quando você compara, por exemplo, mês de carnaval com o próximo, o mês de dezembro com o mês de janeiro, o mês de julho com o mês de agosto, são meses que costumam dar bastante diferença. Porque são épocas ali distintas e são viradas de chave. Virada de festa, virada de objetivo, virada de frio, enfim. Mas eu sempre comparo os dois. Por quê? De um ano para o outro é muito tempo, mas serve de parâmetro por ser período. E as ações, porque elas vêm ações continuadas. Então, por exemplo, o Luan atua direto aqui com o marketing. Então, ele sabe determinar qual é a campanha que estava dando certo e que pode continuar. E qual é a campanha que, não funcionou, bulhufas. Então, vamos arrancar fora e colocar outra no lugar. Certo, entendi, obrigado. Alex levantou a mão aí. Pode abrir o microfone. Cadê? Ah, ele até saiu já. Levantou a mão e caiu. Então, beleza, galera. Nos encaminhando aqui para o final. Vou reforçar, tá? Então, vou mandar essa atividade lá no grupo. Vou mandar uma pergunta lá de feedback para ouvir de vocês, para entender aí como que a gente está evoluindo quanto a isso, beleza? Para que a gente possa prosseguir e colocar as vendas aí no trecho. Para você que estava assistindo a gravação, muito obrigado pela presença aí. Espero que você possa estar no nosso próximo encontro ao vivo também.